Na última semana, eu tive uma experiência que não é única, mas eu acredito que sempre quando ela acontece, como eu relatei a uma irmã ontem, falando comigo sobre a mesma experiência, ela continua sendo estranha e ao mesmo tempo a gente tenta evitar que ela aconteça mesmo que a gente não consiga. Semana passada eu estava lendo um livro novo que, pela graça do Senhor, chegou às minhas mãos, um livro maravilhoso, mas eu estava com muito sono. Então eu pegava o livro e eu tentava me fixar. Eu acho que você já teve essa experiência e você cai. E aí eu falei, bom, eu vou marcar. Eu peguei um lápis verde claro e comecei a marcar o livro e caía de novo. Isso foram umas 4, 5 vezes tentando ler o livro e tombava. Até que eu não resisti e, sem mesmo me dar contas, eu tombei. Com o livro na mão e o lápis na outra, enfim. Então, assim que eu cochilei, o sonho era um pequeno quarto, bem pequeno, uma cama, um guarda-roupa, paredes azuis claras. E eu lembro que eu falei, puxa vida, que isso? A gente se descobre dormindo no sonho sem perceber quando ele começa, a gente só já está lá, né? E aí eu vou sair daqui, que quarto estranho, quarto sufocador, mas eu não conseguia me mover para sair pela porta, que tinha uma porta e ela estava aberta, do lado do guarda-roupa. Eu falei, eu vou sair, eu não conseguia me mover. Logo em seguida, eu não sei se vocês já tiveram aquela sensação em alguns sonhos, ou eu poderia dizer pesadelos, que vai fechando a coisa, né? Você vai sentindo uma opressão, uma espécie de calabouço dentro da própria condição de semiconsciência, seja lá o que for. E eu falei, puxa vida, isso está estranho, aquela sensação demoníaca que você também já pode ter tido em alguns sonhos, isso está estranho de um jeito ruim, né? E em seguida, irmãos, aquilo que também já pode ter acontecido com você, eu saquei que estava sonhando, que é uma experiência que eu também acredito que vocês possam ter compartilhado comigo em algum momento. Eu estou sonhando, eu entendi, isso aqui não é real, esse lugar não é real, eu sei onde eu estava lendo meu livro e agora eu estou sonhando. Tudo ficou muito, muito nítido em termos de consciência. Então eu falei, eu vou chamar, eu lembro que a Olivia estava assistindo aula online, eu falei, eu vou chamá-la, e não saía o nome da Olivia. E eu falei, caramba, é ruim a coisa. Comecei a clamar pelo nome de Jesus, experiência que eu acredito também que você já deve ter compartilhado em sonhos opressores, mas não saía. Já teve essa experiência? Você está gritando, e aí você tem mais certeza ainda que as coisas estão estranhas. E clamando pelo nome de Jesus, e o som não sai no som do sonho, e você já não... E você fica num estado já de desespero, né? Você sabe, eu estou sonhando, o único que pode me tirar disso é Jesus, tanto do sonho, do pesadelo, quanto do próprio sufocamento causado por... E clamava, e era uma sensação de muito tempo, até que eu já fui, sabe, cedendo, e lembro-me das minhas últimas falas no próprio sonho. Tem misericórdia de mim, porque vou perecendo. Algo muito nítido para mim foi recitar algo bem comum aos salmos, né? Estou perecendo, Senhor, estou perecendo, estou sem forças, Senhor. Então eu despertei. Estava lá, livro na mão, lápis, Olivia onde estava, ninguém me ouviu, não saiu nada da boca para fora. Eu tinha ali uma sensação terrível de opressão, de culpa, de medo, de pavor, de solidão, e clamei pelo nome de Jesus. Eu gritava, mas não saía, mas o Senhor me ouviu.
e se compadeceu de mim naquele sonho, naquele estado de opressão. O Salmo 130, comentado por N comentaristas diferentes a qual pude consultar, o Salmo 130, ele começa dizendo: das profundezas clamo a ti, Senhor. Das profundezas da onde o salmista clama? Irmãos, não adianta ficar tentando não fazer spoiler. A palavra de Deus não é sobre guardar, mas sobre revelar. O salmo inteiro é sobre iniquidade e o abismo da iniquidade. Diferente da palavra pecado, comum e traduzida e lançada para o grego como errar o alvo, a palavra iniquidade, quando transposta do Velho Testamento para o Novo, ela não é amartia ou hamartia, como no grego, errar o alvo. A palavra iniquidade é anomos, é algo como negar a verdade, pecar deliberadamente. Ou seja, quando você encontrar iniquidade no Velho Testamento, no Novo, não se trata de algo que eu ignorava, mas algo que eu sabia. A iniquidade, que estruturalmente, dentro da perspectiva bíblica, traz a ideia de alguém que foi na direção do pecado consciente dele, praticando-o de modo extremamente consciente. Eu sei que estou pecando e eu sei que vai dar nisso, que pecado dá nisso, né? E você sabe, você faz um cálculo, se você já fez, como eu, um cálculo de vai dar nisso, a margem de perda é essa, se descobrirem não é tão grave, ou é, enfim, a gente faz um cálculo. Iniquidade. A palavra pecado é mais general, também abarca a iniquidade, mas a iniquidade é mais específica, tá claro? O Salmo 130 é o Salmo das profundezas da iniquidade. O Salmo 130, e vou recitar aqui mais de uma vez o nome dele, John Owen, escreveu 325 páginas em um livro sobre o Salmo 130. O teólogo John Owen, um dos mais brilhantes homens do século XVIII, que ofuscava em uma mesma universidade John Locke, o famoso John Locke, que vocês já estudaram nas escolas, o iluminista ou pré-iluminista John Locke, não conseguia aparecer enquanto John Owen estava na mesma universidade que ele. Tamanha capacidade intelectual de John Owen. Mas John Owen, quando se deparou com o Salmo 130, começou a escrever, porque ele estava preso no que o salmista está falando, e eu já vou chegar nisso. Iniquidade, pecado cometido com a certeza de que pecado está sendo cometido, consciência de calabouço, consciência de podridão, experimentando a podridão, sabendo que é ela. A minha consciência no meu pesadelo era de que só o Senhor poderia me livrar dele, nada mais em volta. Eu estava preso em minha própria mente e eu precisava clamar ao Senhor. O Salmo 130 é um salmo de peregrinação. Pela sua escrita, provavelmente foi no período de Daniel, que foi escrito, porque ele se distingue em termos de literatura. Você compara a literatura dos Salmos e percebe que alguns trazem traços mais voltados ao período davídico, e esse aqui traz um traço mais voltado ao período do exílio. E vocês sabem muito bem, quando estudamos Jeremias, que o período do exílio aconteceu por iniquidade. Você lembra disso? Nabucodonosor cerca por 2 anos Jerusalém, então em 586 ele destrói tudo, e Deus é quem diz que mandou Nabucodonosor fazer aquilo. Décadas se passam e eles estão presos em um exílio forçado por Deus, para que eles possam reconhecer a sua pecado, não somente o quê? Iniquidade. O texto fala sobre Israel, então o texto é para a igreja. Repare aqui. O que nós vamos encontrar então dentro disso
é que nós estamos nos chegando hoje diante desta mesa, e existe um significado profundo nesta mesa: perdão. Talvez você e eu não tenhamos nos percebido de algo que fez com que o mundo mudasse. O que mudou o mundo? O pecado. O que pode mudar o mundo de novo? Perdão. O que fez com que o mundo perfeito do Éden se tornasse o que nós conhecemos? A entrada do pecado. Foi isso que nós estudamos com Lucas hoje de manhã. O pecado entrou no mundo. E aí o que aconteceu? Isso. Pecado e não pecado. Eis o fator da destruição. E você está aqui hoje diante de uma mesa que lhe confere, não a mesa, não o pão, não o comer, mas você entende o que simboliza isso. Essa mesa simboliza um mundo que vai ser renovado, que estava ali sendo refeito em Cristo, em uma nova aliança, não aquela de Adão, segundo as obras, mas uma aliança de graça, segundo aquilo que Jesus fez por mim e por você, perdoando todas as nossas iniquidades. Existem 3 momentos magníficos nesse salmo. O primeiro, que vai do 1 até o 4, onde a profundidade do pecado é clarificada a nós. O segundo, repare, do versos 5 e 6 e 7, fala sobre esperança e um anseio que o salmista tem de que isso mude as coisas, de que as coisas mudem. E no final, redenção, no verso 8. Um salmo tão pequeno e tão profundo, né? Para começar, eu gostaria de dizer para você que o pecado, ele envolve 2 coisas: punição e quebra de relacionamento. E é assim que você vê o verso 1 e 2: das profundezas clamo a ti, Senhor, escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. O clamor é um grito em voz alta, o clamor é uma agonia e um desespero em voz alta. Ninguém grita por quem está perto. A iniquidade do salmista o traz a sensação que todos nós temos quando pecamos. Deus está longe, de alguma forma Ele não está tão perto quanto eu gostaria. E quando nós temos consciência do pesadelo do pecado causado por nós mesmos, nós clamamos, porque sentimos o peso dele e a distância dele. O pecado nos traz a distância de Deus, ele nos afasta da sensibilidade. Os crentes do Novo Testamento sabem muito bem que, habitados pelo Espírito Santo, o Espírito não sai de nós, mas se aquieta, se apaga, se entristece. Então nós temos a consciência muito clara de que nós que estamos aqui esta manhã podemos muitas vezes estar insensíveis a Deus. Se planejou para se preparar para este momento, mas não se preparou. Por quê? Porque não consegue perceber a grandeza do que é estar diante da memória do perdão. Levanta a mão, quem já leu 1 Samuel 25, a situação de Abigail, Nabal e Davi? Você sabe o que é. Quando Davi chega próximo aos arraiais de Nabal, o fazendeiro, dono de terras Nabal, escarnece de Davi. Davi pede pão, água, algum tipo de coisa, e Davi já havia, sem ele pedir, protegido suas terras contra salteadores. Nabal, tolo, ímpio, escarnece, zomba de Davi. Quem é esse Davi? Os homens de Davi relatam a zombaria feita a Davi, ungido de Deus, da qual a unção já era conhecida por todo Israel, inclusive por Abigail, que cita isso, conversando com Davi. E aí o que acontece? Presta atenção. Davi vai dar cabo de tudo ali, vai matar todo mundo, vai matar Nabal, Abigail, vai matar tudo ali, pela zombaria, pelo escárnio que Nabal fez.
Abigail, ciente disso, alertada pelos homens de Davi, ciente disso, corre desesperada, oferecendo haveres da fazenda, e oferecendo e falando: olha, você não precisa fazer isso, você é um homem usado por Deus, Deus vai te colocar sobre o reino, mas meu marido é um homem tolo, ele não sabe o que ele estava falando e nem com quem estava falando. Chegando em casa, Nabal está bêbado. Abigail só fala com ele no outro dia, porque senão ele não ia perceber. Quando ele toma ciência do que ela fez e do que ia acontecer com ele, a palavra de Deus diz que ele fica paralisado. Por quê? Ele percebeu: eu estaria morto esta manhã. Ele não agradece a Abigail, e nem tão pouco ele vai até Davi pedir perdão. Você sabe que ele morre depois, Abigail se torna esposa de Davi, mas isso é outra história. Onde eu quero chegar? Um dia, diante da majestade, nós vamos chegar diante dele, e ele vai abrir os cenários para nós, e nós vamos ver o tamanho do perdão. Nós vamos ver que não era qualquer coisa quando nos chegávamos até os nossos domingos de ceia e falávamos: tem piedade de nós. A coisa não era pequena. Nabal empalideceu diante do que iria acontecer. Não sei qual será a nossa reação na eternidade futura, mas ser perdoado de iniquidade é muito sério. E é o que o Salmo 130 nos traz. Aqui, como você pode ver, ele diz: das profundezas clamo a ti, Senhor, escuta, Senhor, a minha voz. Olha o desespero deste homem, ou o espero, né? Brincando com a palavra, não é um deses, mas o que se espera. Ele está clamando a Deus: se tu, Senhor, complete, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Nossa, se Deus pegar e botar na conta de juízo tudo que a gente faz, crente, ninguém escapa. Olha que coisa séria que o salmista está dizendo. Mas contigo está o perdão. Para quê? Olha como ficou Nabal depois da concessão de misericórdia de Davi. Como ele deve ter ficado? Você acha que ele foi fazer uma festa ou ele temeu? A palavra de Deus diz que ele ficou com medo, ele ficou: eita, e aconteceu uma coisa aqui. Eu falei de John Owen. O teólogo John Owen escreveu 325 páginas de um livro sobre Salmo 130, e sabe, um dos pontos mais altos desse livro de John Owen, ele fala da complacência religiosa teológica. O que é isso que ele quer dizer? Ele está dizendo que o perdão de Deus, ao invés de ser temido, ele é usado pelos crentes para praticar pecado ou manter a condição de pecado. Olha que coisa terrível. Ou seja, é um abismo enorme estar diante do perdão sem temer o Deus do perdão. É como se você estivesse diante do que aconteceu analogamente com Nabal, e depois que Abigail conta, você fala assim: brigadão, Abigail, dá um okzinho para o Davi, fala para ele que foi legal o que ele fez. Não foi isso. O perdão do Senhor é algo que nos deveria trazer grande temor no coração. Senhor, o Senhor me perdoa. É algo grande, né? Aquele senso de: mas como é que se perdoa? Mas o que eu fiz mas perdoou.
Como? Então eu saio diante do perdão do Senhor, a cada encontro de mesa, de ceia do Senhor, eu saio do quarto de oração e eu saio meio perdido, meio tentando se encontrar. Mas por quê? Porque grande. Mas como é que a gente pede perdão? Posso perguntar para você? Você está lembrando aí, não é? É retórico, mas dá para pensar, né? Poxa, Senhor, eu fiz algo, foi feio, foi pecado, o Senhor me perdoa, porque... E Deus, eu tenho um negócio também para falar do Senhor na faculdade. É assim, não é? Fala se não é assim. É assim. Ah, Senhor, também tem uma coisa, eu gostaria de orar pela pandemia. Ah, Deus, eu também gostaria de que o Senhor me perdoasse, porque eu não tenho orado por ninguém. A gente pede perdão como bebe água. Pede perdão como se estivesse pedindo, como se estivesse simplesmente comunicando o agradecimento. Está entendendo? Deus me perdoa, tá? Está tudo bem com o Senhor, como é que está o céu? Olha como nós somos. Como você se sente quando alguém se desculpa com você, com algo muito grave que cometeu, e a pessoa se desculpa com uma naturalidade, você está lembrando, né? Como se ela não tivesse feito. Você sabe como é isso? Foi mal. Não tem? Ou foi mal? Ou foi mal, não era intenção. Você está destruído, né? Envergonhado, massacrado. E a pessoa fala o quê? Pô, desculpa aí. Foi mal. Vacilei. Assim, eu não acho que eu tenha errado tanto, mas você já esteve diante de pedidos de perdão assim? É nojento, né? John Owen fala que isso é complacência religiosa. Eu detenho a doutrina do perdão, eu disserto sobre ela, eu explico-a, eu exploro todos os meandros teológicos. Aí o que acontece que ela faz comigo? Ela me adormece para a grandeza do perdão. Não ela propriamente dita, mas o meu modo de lidar com o perdão. Então, o salmista, ele começa a mudar a atmosfera. Tanto Jerônimo, né, um dos grandes nomes da igreja católica, aquela transição ali já saindo dos pais, indo para a igreja católica carolíngia, vamos dizer assim. Jerônimo, tradutor da Vulgata, ele traduziu essa palavra aqui, perdão, devido à própria estrutura do texto, não somente ele, mas o próprio John Owen, como propiciação. O John Owen, quando pregava esse Salmo 130, ele falava assim: aqui perdão tem o caráter de propiciar, de tornar próprio, de tornar propício, apaziguado a condição entre o que estava acontecendo. É preciso que algo seja colocado no lugar. A propiciação tem a ver com a restauração do relacionamento. O relacionamento com Deus estava o quê? Quebrado. Quando a gente está quebrado, não sente a presença do outro. Ou então está magoado, ou está culpado, culposo. Então o John Owen e o Jerônimo, eles estão falando do seguinte: cara, aqui acontece algo terrível. Esse cara está na profundidade de seu pecado, e ele está dizendo: eu clamo, ouve Deus a minha oração. E aqui eles pregavam assim, esses dois homens: torna propício, reata, comunica de novo ao meu coração que o Senhor está falando comigo. Como você chegou até esta ceia? A partir do verso 5, verso 6 e verso 7, uma grande história de Israel é revivida pelo salmista. Uma história que você conhece, mas que aqui ganha ares diferentes. A história de Jacó. Jacó enganou o seu pai. Você lembra, né? Ele enganou o pai, ele enganou o irmão, mesmo sendo o irmão um baita de um desprezador da bênção. Ele engana o pai, engana o irmão, toma a primogenitura e sai correndo. Passa por décadas de agrura, é enganado por Labão, tem aquela história toda, né? E a coisa segue. Até que um dia, sabe quem aparece? Você sabe, né? Esaú.
E agora? Sabe quem é Esaú? Você sabe quem é Esaú? Eu poderia dar um nome entre aspas, tá? Minha iniquidade. Vou fazer aqui, não vou fazer analogias e criar um ambiente extremamente, mas eu quero dizer que Esaú é a minha iniquidade na minha cara esfregada aqui, ó. O que você fez vai até você. E quando você vê a reação de Jacó, você vai comigo até Gênesis 32, por favor. O desespero de Jacó, a qual tem o nome muitas vezes trazido para nós na tradução de trapaceiro, ou enganador, aproveitador, interesseiro. Gênesis capítulo 32 traz para nós aqui o desespero de Jacó diante de Esaú, 400 homens, e a certeza da morte. Capítulo 6, capítulo 32, me perdoe por favor, capítulo 32, verso 6, acompanha aí, está em Gênesis você. Os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: fomos até o teu irmão Esaú, também ele está vindo para se encontrar com o Senhor, e 400 homens estão com ele. O que é isso, gente? Para que tanta gente? É o quê? Vai matar. Ninguém sai com 400 homens, você está entendendo? Ninguém desguarnece a sua terra para ir conversar com seu irmão. E se eu vou com 2 juntas de camelo e mais uns 10 caras? Quem vai com 400 vai para acabar com tudo. E diz assim: então Jacó teve, completa, e ficou angustiado. Dividiu em 2 grupos o povo que estava com ele, também os rebanhos, os bois, os camelos, pois pensou: se Esaú vier a atacar um grupo, outro grupo escapará. Ele está criando ambientes para não perder tudo. E Jacó orou. Que magnífico, olha agora: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: volte para a sua terra e para a sua parentela, e eu farei bem a você. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tenho usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou 2 grupos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e as mães com os filhos. Pois tu disseste: certamente serei bondoso com você, e lhe darei uma descendência como a areia do mar, que de tão numerosa não se pode contar. Ele está falando com Deus pessoalmente. Ele está falando: Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque. Ele está falando com um Deus que conheceu pessoas e que conhece ele. E depois, sabe o que ele faz? Depois que ele está falando com Deus e ele dá-nos a certeza que ele não está apenas jogando palavras ao ar, ele lembra da palavra de Deus. Olha que coisa magnífica. Ele fala com Deus e lembra da palavra de Deus a Deus. E vai dizer: foi o Senhor que está me mandando voltar. Mas voltar é encarar quem? A minha iniquidade. Voltar é encarar o meu pecado consciente. É meu irmão, e ele queria me matar. E o salário do pecado é a morte. E é aí que você encontra de modo esplêndido. Eu vou ler aqui e voltar para o Salmo. O verso 24. Depois que Jacó dividiu os grupos e passou as mulheres de um lado, os rebanhos para o outro, e tentou gerar uma organização para morrer menos pessoas, o verso 24 diz: Jacó ficou sozinho, e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou:
Como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessa Peniel, e mancava por causa da coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. E eu volto para o Salmo. Os judeus, eles apontam que aquilo, de fato, para os cristãos também era um anjo. E era uma espécie de guardião noturno, uma espécie de anjo que estava lá por conta do cenário que iria se desenvolver ali. Ia haver um confronto entre o filho da bênção eterna de Deus, a semente de Israel, que ainda não era nem Israel, mas a gente tem ali a raiz que o Messias vai vir, e Esaú, que já estava no ventre de sua mãe, profetizado que não seria. Havia ali um confronto espiritual. E aí sabe o que aconteceu? Jacó não deixou que aquele ser angelical, aquele ser dos céus, minimamente para se não dizer aí uma teofania, mas aquele ser não subiria enquanto ele não abençoasse Jacó. E aí a pergunta é: quem é você? E ele diz: o enganador. Agora você não é mais o enganador, agora você é Israel. Significa que lutou com Deus e os homens e prevaleceu. A ideia não é de que ele é maior que Deus, mas é que ele lutou com Deus para que aquilo mudasse. Ele lutou por ele em relação a Deus. Ele ficou ali segurando para que Deus pudesse mudar a história dele ali. E ele sai dali aleijado. Ele sai dali sem condições de fugir, senão de encontrar mancando o adversário. E é aqui que acontece essa grande passagem no Salmo 130. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. Aguarda o Senhor e espera na palavra. Jacó clamou a Deus pessoalmente e evocou as grandezas da esperança de Deus. Ele ficou orando a Deus e esperando na palavra de Deus. É o que o Salmo está dizendo aqui. Em seguida diz: a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele temos ampla redenção. A redenção de Jacó, que se transforma em Israel, foi aguardando angustiantemente de que aquele ser mudasse a sua história. E nós, quando estamos no abismo de nossas iniquidades, indo se confrontar com os nossos passados, e pode ser o passado da semana passada, pode ser o passado de 20 anos atrás, mas existem aspectos da nossa vida que muitas vezes são deslocados dos nossos olhos para que a gente não tenha que se confrontar com aquilo que ninguém gosta de se confrontar: o pecado consciente que não foi confessado diante de Deus, que não foi reparado diante de Deus, e muitos de nós temem encontrar-se com ele. Muitos de nós até hoje temem encontrar-se com determinadas pessoas que poderão lembrar a nossa própria história para nós mesmos. Pessoas que vão destruir. Se essa pessoa abrir a boca e disser o que eu já fiz, disser quem eu já fui, se essa pessoa vier até a igreja e as pessoas conhecerem ela, elas vão saber. Olha, Esaú representava muito tormento de morte, de angústia e de tristeza para Jacó. E esse salmo, acho magnífico John Owen apontar para Gênesis 32, esse salmo, aí eu evoco novamente John Owen, Jerônimo e agora Lutero também, falando de gente que leu da mesma forma como estamos estudando essa manhã. Eles falaram o seguinte: a nossa complacência com o pecado iníquo
aquilo que cometemos na consciência, um dia vai vir à tona. Um dia isso borbulha para o lado de fora. E aí eu preciso orar muito. Eu preciso clamar a Deus e fazer uma vigília noturna na alma e sair das profundezas da iniquidade para esperar no Senhor e dizer: Senhor, estou angustiado, estou orando, tem misericórdia de mim. A oração de Jacó é maravilhosa. Eu não consigo, eu não mereço. É um salmo de lamento. O lamento cristão, ele se estabelece na justificação pela fé através da graça. Todo cristão lamenta pela sua iniquidade, e ele só faz isso porque ele sabe que os méritos são de Deus. E foi Deus mesmo que justificou Israel. E Deus pode nesta manhã nos fazer lembrar das nossas iniquidades, que são muitas, recentes ou antigas, e nos perdoar o nosso pecado. Espere, Israel, no Senhor. A alusão à madrugada é a espera de Jacó, que esperou e angustiadamente não deixou que Deus escapasse até que ele fosse transformado. Quantos vieram esta manhã aqui com suas iniquidades, com suas consciências de pecado, pecado antigo, pecado de semana passada, de ontem, e está fazendo assim, e aí Deus está fazendo assim: não, coloca isso agora diante de mim e fala comigo e se angustia comigo e se agarra em mim, e aí, parafraseando, não me deixe ir até que eu toque em você e te redima e te tire das profundezas da iniquidade para a redenção. Pesadelo da alma. Jacó estava a ponto de perder tudo. E ele ora a Deus. Verso 8: é Ele quem redime Israel. É Ele quem redime Israel. De quê? Não precisa falar, só olha a Bíblia, olha para a palavra, redime Israel, que tira de Jacó e põe em Israel. Quem redime Israel? Redime de suas iniquidades, do seu pecado cometido na consciência de sua maldade, e que desensibiliza a presença de Deus, e que não importa se você tem bens, como Jacó, mulher, montão de filhos, dinheiro pra caramba, tudo que Jacó precisa naquela noite é de Deus. Tudo que você precisa nesta manhã é reatar o seu relacionamento com Deus e ter certeza de que mesmo que você já tenha muito do que queria, ou tudo do que deseje estar diante de você, na verdade é tudo ilusão. Tudo que você precisa é de Deus, e precisa estar diante de Deus sem a culpa da iniquidade, que é um tormento para o coração dos homens. Redenção é resgate. Redenção é resgate em Jesus. E as misericórdias nesta manhã se renovam. A palavra de Deus, isso, não é? O livro de Lamentações diz por 2 vezes sobre renovação de misericórdia. Esta manhã as misericórdias se renovam para os iníquos. Quem são os iníquos? Fizeram sabendo e agora estão nos abismos profundos do calabouço da alma, insensíveis para com Deus e gritando sufocados sem que o som da voz consiga sair.
Eduardo Moult, poeta do século XIX, sobre o mesmo salmo disse, você pode ler: sua promessa, seu pacto, seu sangue sustenta-me na inundação esmagadora. Quando tudo ao redor de minha alma sucumbir, Ele então é toda a minha esperança, meu amparo. Um pouquinho mais de reflexão profunda nesta manhã pode revelar as nossas iniquidades. O Deus do perdão está aqui esta manhã. Ele revela quem nós somos e nos levanta para que sejamos outros. Há esperança nesta manhã para o seu calabouço. Há alguém que pode recolher suas lágrimas e transformá-lo em Israel, príncipe do Senhor, abençoado do Senhor. Diga a Deus aquilo que você não diria a ninguém esta manhã. Conte para Deus aquilo que você não conseguiria contar para o mais fiel dos seus amigos ou líderes. Fale com Deus no profundo da sua alma. A redenção esta manhã. A redenção esta manhã. Eu vou estar orando e em seguida nós vamos cantar um cântico na distribuição dos elementos. Nesta oração é um bom momento para que você abra o seu coração e fale com o Senhor.